Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e que ele, Jesus, veio para trazer vida e vida com abundância, nós temos nesse texto de João 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10, João 10 e 10. Nós temos nesse versículo os dois extremos da vida. Um, a vida de Jesus. O outro, a morte que o diabo traz. E o que faz a diferença entre esses dois extremos é a fé. A fé que traz a vida que Jesus promete. Assim como a dúvida traz a morte que o ladrão ou o diabo traz. Jesus disse que o ladrão, referindo-se ao diabo, veio para matar, roubar e destruir. É exatamente o que ele tem feito em todo o mundo. Ele tem desgraçado a vida das pessoas. Mas como que ele age dessa forma? Qual é o modus operandi que o diabo usa para matar, roubar e destruir? Ele usa uma única ferramenta. A ferramenta chama-se dúvida. A dúvida é o que faz a pessoa ser fraca, débil. Você verifica, por exemplo, muitas pessoas estão me ouvindo nesse instante cheias de dúvidas, cheias de preocupações, cheias de medos. Não é verdade? É ou não é? São pessoas que são atuadas pelo espírito da dúvida. O espírito da dúvida opera para levar a pessoa a viver acuada, medrosa, preocupada, desconfiada. A pessoa fica acuada no seu mundinho e vai sendo definhada dia após dia após dia. Ela vai morrendo aos pouquinhos. A sua saúde vai sendo roubada. Ela vai se destruindo por conta da dúvida. É o trabalho do diabo. E a ferramenta que ele usa é a dúvida. A dúvida é um espírito. A dúvida é um espírito. É o espírito de Satanás. É o espírito do mal que leva as pessoas a não acreditarem em si mesmas. Às vezes até acreditam em Deus, mas não acreditam em si mesmo. Não adianta nada. Ora, Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância não acontece pura e simplesmente, eu creio em Jesus e automaticamente a vida abundante vai acontecer. Não, não é assim. Se fosse assim, todo mundo viveria uma vida maravilhosa, porque a maioria das pessoas é cristã. Mas o fato é que o cristianismo que se confessa hoje não é um cristianismo autêntico, não traz o benefício que tem que trazer para aqueles que têm um compromisso com o Senhor Jesus. Então, muitas pessoas têm a fé em Jesus, acreditam em Jesus, vão às suas igrejas, mas as suas vidas continuam uma droga, uma vida mesquinha, uma vida totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, o que faz a diferença, o que a palavra de Deus promete e cumpre, no que diz respeito que Jesus veio trazer vida e vida com abundância, só acontece por atitude da fé. A fé viva, a fé verdadeira. E a fé viva, a fé verdadeira é a fé em que a pessoa
obedece, pratica, exerce a palavra de Deus no seu dia a dia, seja no seu trabalho, na sua escola, em casa, no seu casamento, no seu relacionamento, ela vive a fé, ela vive a palavra de Deus a cada momento. Então, quando a pessoa exerce a fé, pratica a fé na palavra de Deus, aí sim, as promessas de Deus se cumprem na vida dela e então acontece a vida com abundância, conforme Jesus falou. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. O que você quer? O que você quer? O diabo está trazendo essa vida desgraçada que você está vivendo aí. Eu vim trazer vida e vida com abundância. O que você quer? Qual é a sua opção? O que você escolhe? Eu quero a vida com abundância. Claro, todo mundo vai pedir a vida com abundância. Vai dizer que quer a vida com abundância. Porém, essa vida com abundância tem um preço. O preço é você sacrificar o seu eu, a sua carne, a sua vontade para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que está escrito, para obedecer a palavra de Deus. Esse é o preço. E quando a pessoa obedece, então, paulatinamente, pouco a pouco, ela vai tomando posse daquilo que Deus prometeu. É o caso dessa criatura que aconteceu essa transformação. O Paulo, ele fez agir a sua fé. Olha só o resultado da vida dele. Então, bispo, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com uma calça furada, só tinha ela. Lavava e às vezes tinha que passar no ferro para poder vestir novamente. Sapato furado, que em dias de chuva eu tinha que botar papelão para poder não molhar os meus pés. Morando de favor e numa casa que abaixo da linha da miséria, que nos dias em que eu dormia, muitas das vezes eu acordava com as lacraias passando por cima de mim. Não tinha nada dentro de casa. Era um porão, né? Era um porão. E a minha irmã deixava a porta da cozinha aberta, da cozinha dela, que quando eu chegava de madrugada, eu entrava na cozinha dela para pegar comida na panela dela. Cheguei com uma dívida de 600 mil reais, impagável humanamente, porque eu perdi a credibilidade com todo mundo, não tinha perspectiva de ganhar R$1 sequer, e morando de favor, todo mundo me abandonou, até a família me virou as costas. Cheguei com problemas de enfermidade e cheguei também com problemas sentimentais, porque eu tinha muitas mulheres e, na verdade, não tinha nenhuma. Também era doente? Cheguei com a vida derrotada, era uma pessoa completamente agressiva, porque vim de um lar de agressividade, em que meu pai espancava a gente, eu e minhas irmãs, quando nós éramos pequenos, e batia na minha mãe e bebia muito. E aquilo me criou uma revolta, um ódio muito grande dentro de mim, tanto do meu pai quanto das pessoas, porque quando eu tinha a oportunidade na rua de mostrar que eu podia fazer alguma coisa, eu resolvia tudo no braço. Foi assim que eu cheguei na igreja, com um revólver em cima do guarda-roupa, em que o diabo falava todas as noites para eu tirar minha vida, porque para mim não tinha mais jeito. Foi dessa forma que eu cheguei, bispo. Houve saída? Olha, bispo, houve saída sim. E apesar daquela época eu chegar, fui resgatado por um programa de televisão em que eu ficava assistindo todas as madrugadas porque eu não conseguia dormir. Quando o dia começava a clarear e que eu começava a me dar sono, eu cheguei até a Igreja Universal e logo depois de uns 2 meses e meio, veio essa grande oportunidade que é a Fogueira Santa. Bispo, eu devia 600 mil reais, eu ia à igreja e às vezes eu tinha que deixar de almoçar para ter o dinheiro da passagem para chegar até a igreja. Eu ficava o dia inteiro com fome, mas eu falava, não, tem que chegar lá, isso vai mudar. Eu ouvia a voz do homem de Deus e veio essa oportunidade, eu sem entender ainda muito bem o que era fé, eu peguei um envelope para fazer um desafio que para mim eu ia ter que gerar, eu não tinha nem dinheiro de passagem. Bispo, o que parecia impossível, o que todas as portas estavam fechadas, uma porta se abriu, e se abriu uma porta oportuna, muito grande, porque na situação em que eu estava,
devendo a agiotas, sendo ameaçado de morte, devendo a ex-funcionários, que a empresa estava com as portas fechadas, devendo a bancos, fornecedores. Nesse intervalo que eu peguei o envelope até eu cumprir o voto, eu peguei esse contrato. Deus abriu essa porta. Bispo, foi um conflito muito grande dentro de mim, porque ninguém sabia disso, pastor, bispo, obreiro, ninguém sabia disso. Mas o Espírito Santo me pediu aquele contrato. Aquele contrato significava para mim uns 3 ou 4 meses de oxigênio para eu sobreviver. Poderia comprar uma calça para mim, poderia comprar um sapato. Porque estava furada. Estava furada, a calça estava furada. Eu tinha que puxar a calça atrás para esconder o furo, porque não tinha como costurar. Então, se fosse fazer um remendo, ia ficar pior ainda a situação. Eu subi no altar com aquele voto e coloquei no altar. Quando eu desci do altar, as dívidas continuavam, aquela situação de morar de favor, de andar com a calça rasgada, ela permaneceu durante um tempo, ela ainda estava ali, mas parece que quando eu desci das escadas, eu fui invadido por uma força muito grande, bispo. Inexplicável. Bom, eu tive oportunidades, porque aí Deus foi abrindo outras portas, e foi abençoando, tive outras oportunidades de fogueira santa, fui me lançando na fé, e falei, essa história vai mudar. Acendeu a revolta. Eu cria no que aquele anjo que estava no altar, aí ele me chamou para o desafio, eu falei, o que ele falou vai ter que acontecer. Eu estava desacreditado no mercado, as pessoas começaram a me procurar, e começou a se abrir novas portas. Só Deus pode explicar tudo isso. Como é que está hoje? O senhor tem calça? Hoje o senhor pode comprar uma calça? Poxa, bispo, hoje, graças a Deus, nós temos muitas calças, sapatos, nós temos terrenos com casas de praia construída que nós alugamos para veraneio. Eu pude dar uma casa para minha mãe morar, pude dar uma casa para minha irmã morar. Eu tenho esse apartamento, comprei um outro apartamento no Recreio agora, no início do ano, avaliado em R$1 milhão. Eu tenho uma cobertura, eu tenho os carros da empresa, caminhões, o maquinário dessa empresa que nós compramos. Olha, bispo, o nosso patrimônio hoje avaliado em 11 milhões. Não precisa falar mais nada, não. Deus abençoe, seu Paulo. Nem precisa mesmo falar mais nada. Mas eu quero que você entenda que de todo o testemunho do Paulo, uma coisa ficou gravada. É que ele disse, quando eu coloquei o meu sacrifício no altar, quando eu desci aquelas escadas, alguma coisa tomou o meu corpo, tomou o meu interior, uma força que mudou a minha mente, mudou o meu ser, mudou a minha maneira de pensar. Esse é o Espírito de Deus, esse é o Espírito da fé. Quando a gente fala em Espírito Santo, normalmente as pessoas pensam que o Espírito Santo se dedica a falar em línguas, que o Espírito Santo dá o dom de línguas. Só que as pessoas se esquecem que o Espírito Santo é o Espírito da fé, é o Espírito para tudo, é o Espírito para tomar posse daquilo que é impossível. Esse é o Espírito de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se o Espírito Santo fosse me usar apenas com respeito a línguas estranhas, eu estava frito. Não haveria igreja universal, não haveria nada, não haveria casamento, não haveria família. Eu estava perdido. Meu amigo, o Espírito Santo não tem limite. Quando você recebe o Espírito da fé, a sua vida muda. Muda o seu interior, vai mudar o seu exterior. Muda a sua mente, vai mudar a sua vida. Essa é a proposta principal de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, mas é impossível a vida com abundância sem o Espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E isso é o que acontece quando a pessoa coloca no altar a sua vida, toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento, tudo o que ele é, tudo o que ele pretende ser, tudo o que ele pretende ter, tudo. É tudo por tudo, porque ele coloca o seu tudo no altar,
então Deus toma posse do tudo dele e faz dele uma nova criatura. Vamos ouvir mais um testemunho semelhante a este. Seu nome? Flaimson. Como é que era a sua situação? Cheguei com a empresa endividada, né, tudo amarrado, com dívidas, tinha mais de 120 mil de dívidas, sem perspectiva nenhuma. Você chegou nessa situação. O que é que você fez para mudar essa situação? Sim, senhor bispo. Eu cheguei, na verdade, na semana da Fogueira Santa, né? E eu estava revoltado, não tinha o que fazer mais com a minha vida. E aí eu fiz um voto com Deus, né? Na semana que eu cheguei, já era Fogueira Santa, eu entendi, peguei o Espírito, e na minha casa Deus falou comigo. Eu tinha um bem, né, uma caminhonete, na época era meu segundo boi, eu tinha mais 2 carros populares, e eu tinha essa caminhonete, tinha conquistado. Só que eu estava para vender, eu tinha colocado ela para vender metade do valor. Então, quando eu cheguei e peguei o Espírito da Fogueira Santa, Deus me pediu aquele bem. E era meu segundo boi, era meu tudo. E aí eu fui lá na loja que estava para vender, tirei ela, falei, arrumei um negócio para essa caminhonete e já fui para a igreja. Antes de cumprir o voto, antes do dia certo de cumprir o voto, eu já cheguei na igreja e falei, eu vim já cumprir meu voto da Fogueira Santa. E subi no altar, cumpri meu voto. Ali em diante a minha vida começou a mudar. No dia de eu assinar o documento dessa caminhonete, eu tinha um orçamento que já estava meses enrolado, não saía. No dia de eu assinar esse documento, eu já fechei um contrato de 500 mil por telefone. Ali eu já comecei a ver Deus agir na minha vida. Prosperei. A minha empresa que estava falida, eu já abri uma segunda empresa meses depois. E nisso foi aparecendo outros contratos, que eu não estava fechando contrato nem de R$1.000, comecei já a fechar de 500 mil, 400 mil, e fui prosperando. Conquistei apartamentos, conquistei terrenos em condomínio fechado. E depois disso, uma coisa que chamou muita atenção foi um negócio que eu fui fechar, e nesse negócio entraria um veículo. Só que quando eu cheguei lá para conhecer o veículo no estacionamento desse cliente, era uma caminhonete na qual eu tinha colocado no altar, só que zero. Entrou na parte do negócio. Ali eu falei, Deus me honrou. Já tinha me honrado, mas ali Ele me deu muito maior do que eu já tinha colocado. E aí minha vida transformou. Eu cheguei num patamar de milionário, em pouco tempo. Só que eu tinha entendido a fé, eu tinha entendido o que eu tinha que fazer. O segredo estava aqui no altar. E passado o tempo, chegou a próxima Fogueira Santa, e Deus novamente me pediu o meu segundo boi. O meu segundo boi era aquela caminhonete nova que eu já estava andando com ela. E eu até fiz o voto, né? Eu coloquei, peguei o envelope, na época eu ia colocar mais um valor, e eu ia para Israel. E ali, só que eu estava, espiritualmente falando, eu já não estava mais como eu cheguei, aquela revolta, eu já estava acomodado, porque eu achava que o que eu tinha já estava bom, eu não precisava mais sacrificar tanto daquele jeito. Então foi onde eu errei, né? Aquela caminhonete que Deus me pediu, eu até fiz o voto, mas não cumpri. No dia de eu cumprir o voto, eu embarquei no navio. Eu fiz uma viagem, fiz um cruzeiro. Exatamente no dia de cumprir o voto, eu viajei. Ali a minha vida já começou a desandar. Quando eu voltei dessa viagem, já comecei a ver as coisas acontecerem tudo ao contrário. Os contratos que eu já tinha fechado começou a parar, começou a ser cancelados. Aquela caminhonete que eu tinha prometido para Deus, semanas depois eu já comecei a perder em dívida. A minha vida começou a mudar para baixo. Cheguei a perder tudo. Cheguei na estaca zero. Eu perdi tudo. Eu fiquei no fundo do poço. Para o senhor ter uma ideia, o meu cartão não passava uma marmitex de R$14. Eu me afastei literalmente do altar. A minha vida acabou. O que é que você fez depois e como é que está hoje? Depois, eu já sabia o segredo, eu já sabia o caminho. Então, novamente eu voltei para a igreja e voltei para o altar, né? Só que eu cheguei sem condição nenhuma, porque eu não tinha mais o que fazer, não tinha nada para vender, eu não tinha mais nada. Então, eu cheguei revoltado, eu cheguei numa situação de vergonha. Só que eu cheguei determinado e voltei para o altar. Naquele período que eu cheguei numa Fogueira Santa de novo, eu dizimei e coloquei o meu tudo, fiquei na dependência de Deus.
ali minha vida já mudou. Eu desci diferente do altar. O jeito que eu subi revoltado. Eu desci uma força interior, um espiritual mudado. Ali, bispo, a minha vida começou a mudar ali. Na hora que eu desci do altar, minha vida já mudou. E hoje? Hoje eu estou prosperando. Eu tinha 2 empresas, hoje eu tenho 3 empresas. Eu tenho uma empresa em outro estado. Venho conquistando, tenho terrenos, tenho apartamentos, carro importado. A minha empresa, eu já tenho contratos em 2016, fechado. Enquanto todo mundo está falando de crise, eu não vejo crise na minha empresa. Eu tenho contratos já fechados para 2016, contratos grandes. E eu venho prosperando, a minha vida está totalmente transformada. Totalmente transformada. Não vai mais fazer cruzeiro dia da Fogueira Santa, não? Está amarrado, já estou no altar já. Pois é, você vê como é que são as coisas, né? Ele chegou na Fogueira Santa desesperado, passando privações, com uma dívida impagável e conseguiu resolver todos os seus problemas. Mas, a partir do momento que ele partiu, mudou a cabeça dele, mudou a vida dele. Enquanto ele estava na fé, ele pegou o espírito da fé, deu atenção ao espírito da fé, a vida dele se transformou, ele se transformou num milionário. Mas, mesmo sendo milionário, ele acabou acomodando. Ele se acomodou e, obviamente, o espírito da fé deu lugar ao espírito da dúvida, do medo. Consequentemente, perdeu tudo, ficou pior do que antes. Perdeu tudo, ficou pior do que antes. Mas ele sabia o caminho. E você sabe o caminho, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você sabe. Você conhece o caminho. Você não pode dizer que não conhece. Você sabe o caminho. Quer dizer, o sujeito, quando está movido pelo espírito da fé, ele não tem medo de enfrentar a dependência de Deus. Ele não tem medo de enfrentar o deserto. Ele não tem medo de nada. Ele sabe que Deus vai honrá-lo. E foi isso que aconteceu. Voltou novamente a conquistar e hoje está melhor do que antes. Quer dizer, minha amiga, meu amigo, o que eu aprendo com o testemunho desse rapaz é que se pela fé ele conquista, pela dúvida ele perde. É justamente o que nós estamos falando aqui. O diabo trabalha com a dúvida, Deus trabalha com a fé. E quem escolhe a ferramenta é você. Na sua vida é você, na minha vida sou eu. Se eu escolho o caminho da fé, eu sei que vou ter que sacrificar, mas eu vou conquistar. Se eu escolho o caminho da dúvida, então não há o que fazer, eu vou perder. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não basta você ter uma religião, não basta você ser crente, não basta você acreditar em Jesus, não basta. Você tem que agir a sua fé. Você tem que movimentar a sua fé. Você tem que exercitar a sua fé. E o dia que você parar de exercitar a sua fé, você perde. É assim. É toma lá da cá. Você apresenta a fé, você tem vida abundante. Você para de exercitar a fé, fica acomodado, você passa a ter dúvida e, consequentemente, vem a ação do diabo com matar, roubar e destruir. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vê que o mistério da fé é esse. O grande mistério da fé é esse. Você usa a sua fé, você conquista. Mas se você acomoda-se na fé, você perde. O princípio básico
da verdadeira fé é resistir às dúvidas. Mas, para resistir às dúvidas, você tem que estar imbuído do espírito da fé. O espírito da fé, da confiança em Deus. E isso vem de Deus. É Deus quem nos dá o espírito da fé. O espírito da fé não vem assim por uma ação qualquer. Você simplesmente, uma boa ideia. Eu quero o espírito da fé, então tenho o espírito da fé. Não é assim. Para você adquirir o espírito da fé, você tem que ser humilde. Você tem que reconhecer, meu Deus, eu preciso de ti. O que o Senhor quer que eu faça? Lembra que o testemunho disse? Ele disse assim, olha, eu vou fazer o que esse homem de Deus está falando. Esse homem de Deus não é homem de Deus, ele é um anjo. Ele é um anjo. O que ele falar, eu vou fazer. Isso é humildade. Isso é humildade. Quando há humildade, então Deus opera maravilhas. Então, você que está vivendo uma vida miserável, uma vida totalmente irregular, você está vivendo do lado avesso da vida, e quer mudar essa situação, ainda há tempo, porque todos os bispos irão para Israel neste domingo, a partir de domingo. Todos iremos a Israel, também vou estar lá, no Vale de Gideão. Nós estaremos também lá no Monte Gilgal, e lá estaremos orando, clamando, pedindo, cobrando de Deus aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. E, obviamente, se você quiser, ainda há tempo de você participar da Fogueira Santa. Vá lá na igreja, qualquer igreja universal do Reino de Deus, pegue o seu envelope, faça o seu sacrifício, gere o seu sacrifício. Se você não tem, gere o seu sacrifício e faça isso no altar, faça entregá-lo no altar até domingo agora, porque nós estaremos nessa fé levando o seu pedido para Israel. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.